nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Minha querida, meu querido, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa série A Tua Fé Te Salvou. Hoje é o dia de pensar sobre a Rainha Esther. Num primeiro momento, de maneira breve e sucinta, vou dizer o que está no livro de Esther. Esther teve que interceder para que Deus revogasse o dia da matança decretado para exterminar os judeus. Sendo assim, num segundo momento, iremos ver quais são os perigos que estão nos assolando nos dias de hoje e que merecem ser aplacados com a graça e o socorro de Deus e com uma atitude pragmática humana, natural e não ateu. E por fim, terminaremos fazendo uma oração. Portanto, minha querida, meu querido, eu quero abordar o primeiro ponto. Quem foi Esther e do que se trata no livro de Esther? O livro de Esther narra a libertação da nação dos judeus por intermédio de uma mulher. E essa mulher se chama Esther. O que aconteceu na época de Esther, segundo o que relata o livro de Esther? Os judeus radicais na Pérsia são ameaçados de extermínio pelo ódio que Amã, grande vizir onipotente, tinha para com Mardoqueu. Mardoqueu era o tio de Esther, mas também no livro podemos perceber que Mardoqueu era o primo também de Esther, tio e primo. Os judeus foram salvos graças à intervenção de Esther. E nós podemos conferir em Esther 3, versículo 5. Podemos ver que Mardoqueu recusou de se ajoelhar perante Amã. Ele recusou de se prostrar perante Amã. Isso foi um fator que ocasionou a perseguição dos judeus na Pérsia. Mardoqueu não queria colocar a glória de um homem acima da glória de Deus. E nós podemos conferir isso em Esther 4, versículo 17. Sendo assim, veja só, quando Esther e Mardoqueu ficaram sabendo da perseguição aos judeus que estava tramando Amã, eles reuniram suas forças para conjurar o perigo da perseguição. O capítulo 4 do livro de Esther narra as orações de Esther e de Mardoqueu e a pedagogia que os dois usaram para se livrar do decreto que iria fazer com que os judeus fossem exterminados. O resto da história fica como um exercício para casa, para cada um de nós. São apenas 10 capítulos, dá para se distrair lendo essa novela sobre Esther. É muito linda essa história. Resumindo a história de Esther, depois das orações de Esther e Mardoqueu, houve uma reviravolta completa da situação. Final da história, Amã, que queria perseguir os judeus, foi enforcado. O rei da Pérsia, chamado Assuero, que era também esposo da rainha Esther, mandou enforcar Amã. Os judeus foram livres, salvos,
eles conseguiram massacrar seus inimigos numa batalha. Agora eu quero abordar o segundo ponto. Esther teve que interceder para que Deus revocasse o dia da matança decretado para exterminar os judeus. Uma das características comuns a todas as personagens que nós estamos estudando durante essa semana: Abraão, Ana, Ruth, José, Esther hoje. Um elemento comum se encontra na vida dessas personagens: é a fé. Efésios 2, versículo 4 a 10 fala assim: nós somos salvos graças à fé. Mas a fé é um dom e é preciso pedir o dom da fé. Hebreus 11, versículo 6. A fé agrada a Deus. Abacuco 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fidelidade. E a primeira que nos mostrou o caminho para seguir foi a Virgem Maria. Esther era muito bonita de fora, mas também era bonita de dentro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4 fala: de nada adianta ser bonita, o bonito de fora, ou por fora, se você não é uma pessoa bonita por dentro. Não adianta para eu ser bonito por fora e ser uma pessoa ruim por dentro. Esther também possuía virtudes. Esther era uma pessoa sábia. Podemos conferir em Esther capítulo 7, versículo 1 a 3. A Bíblia nos diz que podemos pedir a sabedoria a Deus. Tiago 1, versículo 5. Esther também era amável. Podemos conferir em Esther capítulo 2, versículo 15. Outra característica de Esther: Esther era também corajosa. Esther 4, versículo 15 ao versículo 16. Esther era também respeitosa. Resumindo, Esther era sábia, amável, corajosa, ela respeitava. O livro de Esther mostra que a dor nos aproxima de Deus. Nesta lição, é óbvio constatar que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. O perigo que vivenciou Esther e o seu povo era o perigo da matança, ou da exterminação dos judeus. E para combater esse perigo, Esther tinha que jejuar, orar bastante, rezar com mais afinco, usando os meios e dons que o Senhor lhe concedeu também. E nós? Quais são os perigos que estamos enfrentando nos dias de hoje? Todos nós sabemos que estamos vivendo ou enfrentando uma pandemia geral, que é um perigo geral também para o mundo inteiro. Mas além desse perigo geral, dessa pandemia, que é a pandemia do coronavírus, há também perigos pessoais ou sociais que estamos vivenciando e que às vezes nos assolam. Observamos ainda que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. O perigo da vida de incredulidade, da vida sem Deus. Ontem foi a solenidade da Anunciação. Maria que recebeu o anúncio do anjo da encarnação. Mas ainda há gente que não acredita que Jesus é Deus e que Ele se encarnou. Isso é um perigo. Rezemos para que Deus aumente a nossa fé. O perigo do orgulho e da prepotência. O perigo de criar os filhos sem mostrar para eles o caminho de Deus. O perigo da violência. O perigo da fome. O perigo da doença. O perigo do desemprego. Quantas pessoas desempregadas nesse tempo difícil?
O perigo de uma vida sem moradia. Quantas pessoas vivem sem ter casa e que vivem na rua? O perigo de todas as formas de escravidões. O perigo de abuso dos menores. O perigo da depravação moral e suas ramificações que desfiguram o rosto humano. O perigo da impaciência. Quantas famílias foram desesperadas por causa da impaciência? O perigo da inveja. O perigo de ficar silencioso ou silenciosa perante uma injustiça. O perigo da fofoca, que mata muitas comunidades, muitas paróquias, por causa do perigo da fofoca. O perigo do barulho. O perigo do medo de perder as falsas amizades. O perigo da falta da paz na alma e no coração. O perigo de desorientação e sem propósito de vida. O perigo do desequilíbrio mental e somático. O perigo de querer fugir das cruzes nas nossas vidas. O perigo de fugir dos sofrimentos e da peleja espiritual. O perigo de negar Deus. O mais perigoso é o perigo do pecado. E podemos completar a lista. Você com certeza conhece situações que são hoje situações perigosas para o mundo. Uma coisa para ser frisada. Esther não só jejuou apenas, ou rezou apenas, mas ela agiu. Ela fez uma ação. Ela tinha que enfrentar Amã, o maldoso, perante o rei da Pérsia. Não adianta apenas ter resoluções bonitas e propósitos bonitas, sem ter a coragem de realizar esses projetos. A batalha de Esther foi uma batalha espiritual, antes de usar os meios humanos e naturais. Um exemplo. Eu falo, por exemplo, amanhã eu quero ir para Aparecida. Mas se eu não me colocar a caminho para Aparecida, eu nunca chegarei para Aparecida. E nós temos um testemunho bonito. Os que foram caminhando para Aparecida, eles decidiram para ir para Aparecida. Mas eles tinham que se colocar a caminho para poder chegar. Uns suaram, outros se machucaram, outros choraram, mas eles chegaram. É isso que importa. Chegar ao objetivo visado, o fixado. Mas antes de chegar, é preciso mobilizar os meios. Esther queria que Deus revogasse o decreto que foi publicado para que as pessoas possam matar os judeus, mas ela tinha que rezar, jejuar e usar os talentos e meios que Deus lhe concedeu. Isso que é lutar. Lutar tendo Deus ao seu lado. Minha querida, meu querido, o objetivo é bom, sempre ter objetivo na vida, mas é bom também ver a possibilidade de realizar esse objetivo e colocar em ação os meios para chegar. É isso que Esther nos mostra nesse tempo difícil que estamos enfrentando. Então, para concluir, perante os males elencados, não adianta apenas reconhecer que são males, mas é preciso agir para combater esses males perigosos. Esther combateu pelo jejum, pela oração, pela ação. Ela mobilizou as virtudes que ela tinha para poder conquistar o coração do rei, que aliás era esposo dela. São dicas para podermos enfrentar também o perigo geral da pandemia que estamos vivendo e os outros perigos que desfiguram o rosto humano e, sobretudo, a nação brasileira. Foi um prazer
de ter compartilhado contigo essa breve reflexão sobre Esther. Então, combinamos, tá bom? Você tem exercício para casa. Se for possível, ler o livro de Esther, ou escutando através da internet um áudio sobre o livro de Esther, ou assistir o filme. Fica mais prazeroso assistir o filme para você compreender melhor. Porque aqui não dá para esgotar o livro de Esther, porque tem muitos temas que precisam ser elencados. Mas o que importa é resgatar o elemento da fé. Vamos passar esse momento de dificuldade olhando para o futuro. Lembra-te disso. Tudo passa. Tudo passará. Ânimo para você e coragem. Vamos terminar fazendo essa oração. Repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém.